muito especial para trazer a vocês. Essa série, a série Jesus, é uma série que tem falado muito comigo. Em muitas palavras eu tive muitas respostas. A palavra que o Mateus pregou, eu compartilhei com ele uma experiência que eu tive, e em muitas outras. E queridos, quando a gente estava aqui na ministração, algo que Deus falou fortemente ao meu coração é: aqueles que buscam, encontram. Aqueles que verdadeiramente precisam de respostas e se dispõem a ouvir, têm as respostas. E o tema da nossa palavra de hoje é o fôlego de vida. E queridos, existem momentos nas nossas vidas que nós vivemos as respostas de Deus, mas existem momentos nas nossas vidas que nós vivemos o silêncio de Deus. Quem aqui já foi para o Revisão de Vidas? Fica de pé aí, você que já foi para o Revisão de Vidas. Revisão de Vidas é o nosso encontro de 3 dias ali inundados, onde nós somos cheios, transformados. E deixa eu perguntar algo para vocês: como é que a gente volta do Revisão de Vidas? Como, gente? É o primeiro a entrar na igreja e o último a sair. A gente volta fazendo o quê? Falando de Jesus para todo mundo, não é? Cheio de Deus. Amém? Então você que ainda não foi para o Revisão de Vidas, procura uma pessoa dessa que a gente vai ter todo o prazer, toda a alegria de te enviar para o próximo Revisão. Amém? Pode sentar, obrigada. E queridos, quando a gente volta do Revisão de Vidas, quantos aqui tiveram experiências de ter respostas imediatas de Deus? Você ora e Deus te responde ali de imediato. Quantos já tiveram experiências assim? Você ora e parece que na hora o negócio acontece, né? E aí nós vamos assistir um vídeo. O vídeo que passou foi da palavra do Mateus, o fruto do esforço, e hoje o tema é o fôlego de vida. A gente vai assistir o vídeo. A morte nem sempre é corpórea. Ela é igualmente dolorosa quando acontece dentro de nós. Desligamento, frieza, afastamento. As coisas parecem já não serem mais as mesmas. O casamento que não avança, os filhos que não obedecem, os pais que não escutam. O reino de Deus agora. O reino de Deus agora. O reino de Deus agora. Mas aonde havia morte, ele trouxe vida. Jesus pisou em uma casa onde a morte já era um decreto e usou daquela situação para revelar quem ele era e o que ele era capaz de fazer. Em meio à dor e ao medo de perder quem se ama, ele nos mostra que ele não se esqueceu das nossas casas. A propósito, até nas situações de morte que nos cercam. Através delas, Jesus mostra que ele não só cura, como ressuscita. O reino de Deus agora. O reino de Deus agora. O reino de Deus agora. E ele é santo, santo, santo. E ele é santo, santo.
Jesus pode tirar do sepulcro diante dos seus olhos hoje. O reino de Deus agora. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus, Arena? Então, como eu estava falando, quando a gente volta do revisão de vidas, e em outros momentos da nossa vida também, a gente vive momentos de respostas imediatas de Deus. Mas existe também momentos em que nós vivemos o silêncio de Deus. E talvez você que está aqui hoje esteja vivendo esse momento. Eu quero ler com vocês João 11. João 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. João 11, do 1 ao 6. Diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Nós temos muitas coisas a explorar desse texto. O primeiro ponto é: Lázaro era o que de Jesus? Amigo de Jesus, íntimo de Jesus. Lázaro era amado por Jesus. Segundo ponto, apesar de ser amigo íntimo de Jesus, o que Lázaro estava enfrentando, gente? Uma doença, né? Lázaro estava passando por uma doença. Chegam até Jesus e dizem que Lázaro estava doente. E sabe por quê? Porque os amigos de Jesus, aqueles que são íntimos de Jesus, também passam por problemas. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então existem momentos na nossa caminhada em que nós iremos sim passar por problemas. Terceira coisa que chama atenção nesse texto é: se você está em um local e alguém chega para você e diz assim: Patrick, alguém que você ama muito está doente, o que você faria? Ficaria triste. Se você soubesse que você podia mudar aquela situação, o que você ia fazer? Iria até a pessoa e tentar mudar a situação, né? Você iria correndo ao encontro daquela pessoa. E por que no texto diz que quando Jesus recebeu a notícia, Jesus não saiu ao encontro de Lázaro? Jesus, ele permaneceu mais 2 dias no local e demorou mais 2 dias para chegar ao local em que Lázaro estava. Então, a total foram 4 dias, desde o momento em que ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente. E para o próximo ponto que chama muita atenção nesse texto, eu queria 2 pessoas aqui na frente. Corre aqui, 2 pessoas. Pode ser você, Mateus, uma delas. O outro pode ser você, Patrick. Hoje eu vou pegar no seu pé. Queria que vocês compartilhassem duas promessas de Deus para a sua vida. 2 promessas que o Senhor tem para a sua vida. A vida eterna, acho que é uma promessa para todo mundo. E frutos aqui na terra, é a palavra que eu dei, frutos.
Ele falou uma que é a vida eterna e a outra é levar o evangelho. Dá uma salva de palmas aí para o Patrick também. E eu quero ler com vocês, na verdade nós já lemos, não precisa abrir de novo não. No último momento ali, Jesus diz algo para aquele mensageiro. Jesus diz assim: essa doença não é para a morte, mas a doença é para a glória de Deus. Quando o mensageiro diz e chega e diz: Jesus, Lázaro está doente, Jesus responde: essa doença não é para a morte, mas essa doença é para glorificar o nome de Deus. E queridos, quando o mensageiro chega de volta para Marta e para Maria, Lázaro já havia morrido. E você imagina aquele mensageiro chegando para elas e falando assim: olha, Marta, Maria, Jesus disse que essa doença não é para a morte. Marta e Maria olharam para Lázaro e falaram: ué, não é para a morte, mas Lázaro morreu. Naquele momento, muito provavelmente, Maria e Marta pensaram: Jesus se enganou. Pensaram: Jesus se confundiu. Como assim essa doença não é para a morte, se Lázaro já está morto? Você já viveu algo na sua vida em que Deus falou que iria acontecer e quando você olha, tudo está ao contrário do que Deus te prometeu que seria? Exemplo, na Bíblia nós temos uma promessa de que eu e a minha casa serviremos ao... Isso é uma promessa de Deus para todos nós, sim ou não? E aí você vem para a arena, você se converte, sua família não é cristã, e você fala: essa promessa é para mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí quando você chega na sua casa, você encontra um ambiente de confusão, de bagunça, de dor. E passa o tempo, e você olha, e a situação continua da mesma forma. E sabe qual é a grande questão, igreja? Repete comigo: Senhor, repete, igreja: Senhor, me ajude a entender os seus propósitos. Naquele momento, a expectativa de Maria e de Marta é que Jesus fosse de imediato ao encontro de Lázaro. Maria e Marta estavam com expectativa de que imediatamente Jesus iria curar Lázaro. E por quê? Nós preferimos Lázaro doente em casa do que dentro de um sepulcro. Nós preferimos manter o problema do que o final do problema. Por quê? Porque nós gostamos de ter controle. Só que naquele momento o objetivo de Jesus não era curar Lázaro. O objetivo de Jesus era o quê? Ressuscitar a Lázaro. O objetivo de Jesus era a ressurreição. E Arena, existem áreas na sua vida em que o objetivo de Jesus não é trazer cura, mas é ressuscitar. Porque um milagre só acontece quando você perde o controle. Eu quero te dizer que se há algo na sua vida em que você tem o controle, o milagre de Deus não chegará. Porque até onde você pode fazer, você não precisa de Jesus. O milagre de Jesus, ele entra quando sai de você o controle. E muitas vezes o milagre que Jesus quer realizar na sua vida é muito maior do que aquilo que você tem pedido. Todos acreditavam na cura de Lázaro, mas o propósito não era a cura, o propósito era a ressurreição. Eu quero te dizer que se hoje você tem enfrentado o silêncio de Deus, se hoje você tem enfrentado algo em que você olha e você diz: Senhor, essa situação continua da mesma forma, eu não estou entendendo o propósito, eu quero te dizer que até no silêncio de Deus há propósito. Até no que parece a ausência de Deus para você, existe propósito. Existe propósito na sua luta, existe propósito na sua dor, existe propósito na sua tragédia. Deus tem propósito. Até na tragédia, quando você acha que não tem mais solução, há propósito. E voltando no texto, quando
Maria e Marta se deparam com a fala de Jesus de que aquela situação não era para a morte. E elas encontram com Jesus, com Lázaro morto. Aquela circunstância faz com que elas duvidem do propósito de Deus. E eu quero te dizer que se existe algo na sua vida que tem saído do controle dos teus olhos, a propósito de Deus. Ainda que você olhe e ainda que tudo pareça estar caminhando ao contrário, existe propósito de Deus. Eu quero te dizer uma frase que você precisa carregar dentro do seu coração. Os fatos não anulam os propósitos. As circunstâncias não anulam o propósito. Se Deus disse para você que Ele vai fazer, ainda que as circunstâncias digam que não, você precisa escolher ficar com o que Jesus disse. Jesus disse para aquele mensageiro: essa doença não é para a morte. Então, ainda que as circunstâncias naquele momento estivessem dizendo que Lázaro havia morrido, a gente precisa escolher, assim como aquelas mulheres precisaram escolher, ficar com aquilo com que Jesus disse. Quantos lembram da promessa para Abraão? Jesus disse para Abraão que ele teria um filho, que ele seria pai de multidões. Olhando humanamente, eles tinham condição de ter um filho? Não, eram idosos, as circunstâncias diziam que não, as pessoas diziam que não. Veio Ismael, veio as dúvidas, mas no tempo de Deus veio o filho da promessa, veio Isaac. Queridos, se Deus te prometeu algo, ainda que as circunstâncias hoje digam que não, Deus vai fazer. Talvez seja a conversão da sua família, como eu te falei. Queridos, da minha família apenas eu sou convertida. Meu pai não é, minha mãe não é, minhas irmãs não são, já foram, hoje não são mais. E eu poderia olhar para essa situação e falar: Senhor, existe uma promessa. Senhor, tem 10 anos que eu me converti. E em um determinado momento eu consegui trazer as minhas irmãs e hoje elas não estão mais. Parece que tudo está caminhando ao contrário. Enquanto era para caminhar assim, está caminhando assim. E eu poderia escolher ficar com as circunstâncias, mas eu preciso me agarrar na promessa. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? O que Deus te prometeu? Talvez seja a cura de uma doença sua, de um familiar. Talvez seja a restauração do seu casamento. Talvez seja uma promessa financeira. Você olha e diz: o Senhor diz que eu sou próspero. E você olha para a sua carteira e as circunstâncias dizem que não. Que você não é próspero. As pessoas dizem que não, que você não vai ser próspero porque você não estuda direito, porque você não andou por esse caminho, porque você não é atento, porque você é isso ou aquilo. Então Deus te deu uma promessa e as circunstâncias dizem que você não vai alcançar aquela promessa. E entre decidir ficar com a promessa ou com o que as circunstâncias dizem, muitos têm perdido as bênçãos de Deus porque têm escolhido ficar com o que as pessoas dizem. Mas o que eu quero te dizer mais uma vez nessa noite é: ainda que as circunstâncias digam que não, o Senhor vai fazer. Se você escolher ficar com o que o Senhor disse, Ele vai fazer acontecer na sua vida. Você pode dar um glória a Deus, Arena? Repete comigo: Deus tem um tempo para agir. O problema de nós cristãos muitas vezes não é crer. Às vezes nós temos facilidade. O difícil é nós sabermos esperar o tempo de acontecer. Então Deus diz algo e você acredita. Mas quando começa a não acontecer no tempo que você determinou que deveria acontecer, você começa a duvidar. Nós vamos ler João 11, 17. Vamos ler bem rapidamente. João 11, 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Pode passar.
Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Queridos, quando Jesus, ele chega naquele cenário da morte de Lázaro, Jesus não é recebido com expectativa pelo que ele ia fazer. Jesus não é recebido com a certeza de que Lázaro, de que alguma coisa aconteceria, porque havia uma promessa. Mas pelo contrário, o cenário era de tristeza. Maria e Marta diziam: Senhor, se tu tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Senhor, se você estivesse aqui naquele momento em que eu mandei um mensageiro, Lázaro não teria morrido, porque o Senhor tem poder para curar. Senhor, agora não adianta mais, não tem mais jeito. Mas queridos, as circunstâncias, elas não mudam o propósito. Talvez na sua vida hoje exista áreas em que tudo parece morto. Talvez o silêncio de Deus hoje te traga o sentimento de que Deus não está interessado na sua dor. Talvez o silêncio de Deus hoje traga ao seu coração um sentimento de que acabou, como Marta e Maria tiveram naquele momento. Mas eu quero te dizer que Deus não te abandona. Arena, Deus não te abandona. Mesmo nos momentos em que parece que o Senhor está calado, Deus não te abandona. E às vezes Deus ele se cala por 3 motivos. O primeiro é para fortalecer o nosso relacionamento com Ele e confirmarmos as promessas. Você já percebeu que nós, seres humanos, temos a tendência de só procurarmos ao Senhor verdadeiramente quando a gente enfrenta alguma situação como essa de Lázaro? Quantas vezes você passa por essa porta, você entra por essa porta, e durante o louvor, você está conectado no seu celular, e durante a palavra, você está concentrado naquilo que o seu irmão tem para dizer,
Quantas vezes você entra neste lugar e você faz de algo que é especial, algo normal. Mas basta algo sair do controle na sua vida, que você vem clamar ao Senhor. E às vezes, a gente precisa viver o silêncio de Deus para isso. Para nós, novamente, colocarmos o Senhor como primeiro. Infelizmente, quando está tudo bem, a tendência é nós permitirmos que a gente esfrie. Já ouviu aquela pessoa que fala assim: não, tô de boa. Sabe, eu tô de boa. Quando o louvor está tocando aqui, você vê algumas pessoas quebrantadas, chorando, e ao mesmo tempo você olha para o lado e você vê outra pessoa conversando. Você vê outra pessoa dedicando o tempo que era para ser para Deus, para o amigo, para o celular. E muitas vezes, o silêncio de Deus serve para nos fazer nos aprofundar mais. Às vezes o silêncio de Deus serve para nos ensinar que tudo tem propósito. Jesus poderia ter intervido na situação de Lázaro desde o começo. Bastava Jesus dar uma palavra para que Lázaro fosse curado, mas Jesus não fez daquela forma, porque o propósito não era daquela forma. E existem áreas da sua vida em que você tem colocado Jesus num potinho e falado: Senhor, tem que ser assim. Mas deixa eu te falar algo, nós somos limitados. E às vezes a forma com que você acha que é a melhor, não é. E o Senhor está esperando o momento certo para agir. O Senhor naquele momento, Ele queria mostrar que Deus era um Deus não só que curava, mas que ressuscitava. Lázaro estava morto já tinha 4 dias. E Jesus chega e muda aquele cenário, porque Ele é Deus, porque Ele é aquele capaz de realizar todas as coisas. Jesus, às vezes, fica em silêncio para ressuscitar o que está morto na sua vida. Pastor Marcos, quando teve Covid, ele falou de uma experiência, uma frase que eu nunca esqueço, que ele fala é que muito pior do que a morte é viver como se morto estivesse. E existem pessoas aqui dentro que têm vivido como se morto estivesse. Existem pessoas que têm vestido uma máscara, entrado no arena, muitas vezes tido oportunidades de ser transformado, mas saem da mesma forma. Sabe por quê? Por conta de uma máscara. Você decide vestir uma máscara de que está tudo bem, de que você está de boa, de que você não precisa buscar algo mais profundo em Deus, e as coisas continuam da mesma forma. Talvez você esteja aqui dizendo: Marcele, não tem jeito, essa tristeza que eu sinto não acaba, a minha depressão não tem jeito, eu sempre volto para o mesmo lugar. Às vezes pode estar tudo bem, mas basta isso aqui para me trazer crises e crises de ansiedade. Basta o meu casamento não estar bem para parecer que toda a minha vida não está bem. Deixa eu te falar algo, existe um vazio aí dentro, Arena. Existe um buraco aí dentro, e ele só vai ser fechado quando você vier para o altar e você receber o fôlego de vida. E essa é a nossa palavra hoje. Fôlego de vida que transforma. Quando Jesus criou você, em Gênesis diz: então o Senhor formou o homem da pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Para que você tivesse vida, você precisou de um fôlego de Deus, você precisou do fôlego de vida. E o mesmo Deus que te criou é o mesmo Deus que está disponível hoje para trazer um novo fôlego para você. Queridos, eu vivi isso. Quantas vezes eu entrei por essa porta e eu fiz de algo especial, algo normal.
Quantas vezes vir para o culto ao domingo era muito mais uma religiosidade do que um coração quebrantado em buscar a presença de Deus? Quantas vezes eu dizia que eu era cristã e que eu servia a Deus, mas no meu íntimo eu sabia que eu era uma cristã muito meia boca? Quantas vezes as pessoas diziam, não, Marcela é mulher de Deus, e eu pensava, sabe de nada. Por quê? Porque o que te faz um homem e uma mulher de Deus não é estar sentado nessa cadeira, mas é a sua busca pelo Senhor. Para você ser um homem e uma mulher de Deus, você precisa estar cheio de quê, Arena? Cheio de Deus. E do que está cheia a sua vida nessa noite? Do que está cheia a sua vida nessa noite? Talvez alguns me digam, Marcela, eu estou cheio de desânimo, eu estou cheio de tristeza, eu estou cheio de ansiedade. Eu vim aqui só para te dizer algo. O fôlego de vida que você precisa está disponível nesse altar. Só que não depende de mim, não depende do louvor, não depende de quem pregou, ministrou, não, depende de você. O dia em que o fôlego de vida veio sobre a minha vida, eu estava na minha casa, na minha sala, olhando para a minha janela, onde eu já tinha olhado não sei nem quantas vezes. Ana Júlia estava tomando banho, Rafael estava dormindo, circunstâncias totalmente contrárias, mas ali o meu coração entendeu, eu preciso de um fôlego de vida. Não é o meu casamento, não são os meus filhos, não é minha vida financeira, não é minha realização profissional que me fará completa, mas é o fôlego de vida do Senhor, é a presença de Deus que transforma. E querido, eu quero te dizer algo nessa noite, o Senhor está aqui. O Senhor está aqui, Ele veio para te encontrar. Não é para encontrar o seu irmão, não é para encontrar comigo somente, mas é para encontrar você. Mas o Senhor procura corações disponíveis. O Senhor procura corações quebrantados. Quantas vezes você procura o seu amigo e você fala, olha, estou assim, estou me sentindo assim. Mas quantas vezes você tem buscado a Deus? O seu amigo não pode resolver o teu problema. Aquele que pode resolver o teu vazio, o teu problema e as suas dores é o Senhor. Ele é aquele capaz de transformar tudo. E houve um momento na minha vida em que, por me sentir tão rasa em Deus, a única coisa que eu carregava dentro do meu coração era culpa. E não era culpa porque as pessoas me acusavam, mas era culpa porque eu sabia que eu já havia feito muitas promessas para o Senhor, de buscar ser mais intensa, e não cumpria. E houve um momento em que a acusação do diabo era tão forte sobre a minha vida, que eu não me sentia mais digna nem de orar. Só que deixa eu te falar algo, se você está distante, você não tem que se tornar mais distante. Se você está distante, você precisa se aproximar. Não foi Deus que se distanciou, Arena, foi você. Deus continua aqui, você deu passos para trás. Os mesmos passos que você deu para trás, é só você dar para frente. Os mesmos passos que você deu para trás, você precisa dar para encontrar o Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, se colocasse de pé nessa noite. Arena, se existe uma certeza dentro do meu coração, é a certeza de que aqueles que buscam se aprofundar no Senhor, encontram, conseguem, rompem. E se existe uma ferida aí dentro, se dentro de você existem sentimentos que ninguém sabe, nem seu marido, nem sua esposa, nem seu amigo, nem o seu líder, o Senhor sabe, o Senhor conhece o seu mais íntimo,
O Senhor conhece o teu coração e as tuas necessidades. Eu quero te convidar, Arena, a nessa noite chamar a existência do Senhor para a sua vida. Eu quero te convidar a chamar a atenção de Deus. Eu não sei se você precisa orar, eu não sei se você precisa chorar, eu não sei se você precisa se prostrar, mas você sabe. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que transformou a minha vida, que inundou a minha vida da presença dEle, é o mesmo Deus que deseja fazer com você hoje. Abra sua boca onde você está. Abra sua boca, Arena. E começa a falar: Senhor, o meu coração está cheio disso. O meu coração está cheio de sentimento de rejeição. O meu coração está cheio de dor. O meu coração está quebrado, Senhor. Eu tenho tentado me fazer de forte. Eu tenho tentado mostrar para as pessoas que eu superei. Eu tenho tentado, Senhor, erguer a minha cabeça e continuar, mas aqui dentro não está nada bem, Senhor. As dores têm me consumido. Espírito Santo de Deus, quem sou eu, Pai? Quem sou eu? Tu és aquele que reaviva. Tu és aquele que traz fôlego de vida. Tu és aquele que traz vida onde há morte. Se dentro do teu casamento hoje existe um decreto de morte, eu quero te dizer que existe vida de Deus para você. Se dentro da tua família hoje você olha uma situação sem sentido, sem jeito, sem forma de resolver, eu quero te dizer: o Senhor é aquele que pode resolver. Mas você precisa ser o primeiro a buscar. Sai do teu lugar, Arena. Sai do teu lugar e venha para o altar. Não é por mim, não é pelas pessoas, mas é por você. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você e te trazer um novo fôlego de vida. Trago-se